O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reunia em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. O que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem a interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, quinta semana da Quaresma. Dia a dia nessa semana nos aproximamos da Semana Santa. E é exatamente por isso que o cerco em torno de nosso Senhor Jesus Cristo aumenta. As tensões são maiores, os conflitos são mais evidentes. E os próprios evangelistas, através dia após dia, tentam nos mostrar as razões pelo qual nosso Senhor foi morto, as razões pelo qual nosso Senhor foi condenado. E hoje é um clássico texto. É impressionante compreender que João nos abre o Evangelho. Se você quiser, tem a possibilidade no aplicativo da obra Evangelizar é Preciso, o Evangelho do dia, a liturgia do dia. Tanto a primeira leitura que vou falar daqui a pouco, quanto o Evangelho. Mas no Evangelho, João nos dá uns detalhes interessantes, que ele praticamente posiciona onde está Jesus, já em Jerusalém, já na terra derradeira, onde ele disse: chegou a hora, é agora. Foi o Evangelho de ontem. Por isso, diz que Jesus foi ao Monte das Oliveiras. E sabemos que no Monte das Oliveiras é um lugar de oração. O Monte das Oliveiras é um lugar onde Jesus usava para rezar. Sabemos que o Monte das Oliveiras será na Semana Santa o lugar onde ele dirá: Judas, por um beijo tu traz o Filho do Homem. No Monte das Oliveiras é onde ele vai suar sangue. É o Monte das Oliveiras onde Jesus reza. Mas diz que de madrugada voltou para o templo.
lugar, morada de Deus, templo, lugar onde tinham os sumos sacerdotes, lugar onde as pessoas vinham para a Páscoa e faziam até as suas oferendas de agradecimento e também suas oferendas pedindo perdão. O bode expiatório é um fato como esse. Pegava-se um bode e jogava-se todo o seu arrependimento, toda a sua culpa, e sacrificava o bode em sinal de arrependimento. E assim outras práticas, mas ir ao templo era um sinal de se reconciliar com Deus. Ir ao templo significava: eu vou para adorar, eu vou para pedir perdão, eu vou para me encontrar com Deus, o verdadeiro Deus que mora nessa casa, esse Deus que ama, esse Pai que nos tirou do Egito, este Pai que nos protege. E lá as celebrações eram fervorosas. João faz questão de mostrar que lá no pátio do templo aconteceu algo que Jesus fez repensar todo o significado de uma religião legalista. Foi no pátio do templo que o fato acontece hoje. Não é por acaso que João diz isso. Ele estava sentado, ensinando, ele estava falando, ele estava pregando, ele estava falando do Pai. As pessoas se aglomeravam em volta. É impressionante perceber que ali, nosso Senhor no templo, ele era aceito. Ontem vimos que um grupo de gregos, tendo procurado Filipe e André, queria ver Jesus. O povo aceitou Jesus Cristo, o via como alguém que trazia com autoridade uma nova imagem de Deus. E João marca que lá no pátio do templo chegam os legalistas. Lá no pátio do templo, enquanto Jesus pregava misericórdia, perdão, amor, chegam aqueles que vêm com a lei escrita na pedra, primeira leitura de Jeremias. Vem aqueles que se acham cheios de empáfia, peito estufado. Agora chegou a hora, vamos pegar esse caboclo na contradição. Agora chegou a hora, vamos colocar esse mestrezinho na prova. Vamos ver para que lado que ele vai. Estava fervilhando. É como se fosse o ápice de uma peregrinação, seja no santuário de Aparecida, seja num outro santuário. Era festa, aquele povo, e ali para criar uma muvuca, era daqui para ali. Então, se Jesus entrasse em contradição ali, eles teriam o argumento necessário, pegamos ele. Mas eles não vêm com a linguagem do Deus misericordioso. Eles vêm com uma linguagem legalista. Uma linguagem, podia até ser verdade, mas sem misericórdia, já não era mais de Deus. A cena que João cria é uma cena para que eu e você tomemos posição. Veja, paro por aqui o Evangelho e vou na primeira leitura. A primeira leitura, que é também um texto maravilhoso do profeta, da profecia de Daniel, quando uma mulher, Susana, foi injustamente acusada. Injustamente porque haviam 2 homens que tentaram molestá-la. Não conseguiu. Se rebelaram e começaram a julgá-la e condenaram-na à morte. A mulher que estava indo para ser assassinada
para ser morta, executada, ela faz uma prece. Ela pede o auxílio de Deus. Olha a frase dela: ó Deus eterno, que conhece as coisas escondidas, ó Deus que sabe tudo de antemão antes que aconteça. Tu sabes, Senhor, que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz, que esses maldosos inventaram ao meu respeito. Deus escuta a voz do inocente. Mas impressionante, e já atino, Susana era inocente. A mulher pecadora lá no templo não era inocente. Deus escuta os inocentes, a tal ponto que suscita o profeta Daniel. E ele usa uma palavra: velhos encarquilhados do mal. Encardidos. Encarquilhado não é encardido, quer dizer arcados de tanto peso do diabo no teu couro. Em outras palavras é isso. Você está tão cheio do capeta que está até encurvado. Vocês vão ver. Susana foi salva. Não vou repetir toda a leitura, vale a pena ler. É um dos textos lindíssimos. Por isso, o salmo é uma prece. Mesmo que eu passe, como Susana passou, pelo vale tenebroso da morte, nenhum mal eu temerei, porque Deus está comigo. Mesmo que eu passe por uma pandemia, mesmo que eu passe por uma contaminação, mesmo que hoje eu esteja passando por um desemprego, mesmo que eu esteja sendo caluniado, mesmo que hoje eu esteja sendo perseguido, mesmo que hoje eu esteja com medo, mesmo que hoje eu esteja angustiado, como ontem o Evangelho falou que nosso Senhor estava, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois Deus está comigo. Por isso que eu coloquei há pouco no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, o Salmo 31, que termina dizendo: vocês que confiam no Senhor, tenham força, coragem, serão vencedores. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois Deus está comigo. Ora, se Deus soube escutar a Susana, veja a misericórdia de Jesus em perdoar uma que não era inocente, mas que merecia a misericórdia. Jesus a escolheu. É impressionante você ver o grande salto que se dá da primeira leitura para o Evangelho. Ali não está uma Susana inocente, está uma pecadora. Mas Jesus veio rasgar o rasgar o véu de Deus. Ele veio mostrar Deus como Ele é. E Jesus tinha dito: eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Jesus tinha dito: quem precisa de médicos são os doentes e não os sãos. E eis que estava ali uma pobre pecadora. Jesus não foi conivente com o pecado da prostituição flagrante, mas ali havia possibilidade de misericórdia. Uma mulher caiu pelo pecado, mas levantou pela graça. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Quantas e quantas vezes nós caímos pelo peso do nosso pecado, mas pela misericórdia de Deus nos levantamos convertidos e renovados. É isso que Jesus está dizendo. Não há pecado, e esse pecado é gravíssimo. Ser flagrada, ser pega em flagrante adultério, estava claro na lei, ela tinha que ser apedrejada. Mas ora, aquele pátio do templo não era para expiação dos pecados? Você vai dizer: era, o senhor acabou de dizer, mas não era para trazer de volta as ovelhas perdidas de Israel? Não era para acolher o filho pródigo
no Pai das Misericórdias? Aquele pátio era lugar para se matar, condenar? Ou era para redimir e salvar? Jesus, na verdade, quando age dessa forma, Ele está dizendo: vocês são os velhos encarquilhados. Da primeira leitura se aplica a eles. Cuidado, que às vezes eu e você somos os velhos encarquilhados do mal. Legalistas, rápidos para julgar, prontos para destruir, tentando arrumar argumento para não amar, tentando buscar dentro de nós argumentos para excluir, tentando procurar dentro de nós legalidade na lei, para não ter que perdoar, amar, acolher e resgatar para Deus. É por isso que lá naquele pátio, Jesus inaugura a lei do amor. Os gestos de João que nos apresenta de Jesus são impressionantes. Jesus não discute, mas Ele joga para que cada um, pelo menos naquele momento, busque uma consciência. Até eles puderam usufruir da misericórdia de Jesus. Não foi só a mulher. Sempre olhamos para a mulher pecadora, mas quando Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens, dos mais velhos aos mais novos, que foram para casa, puderam experimentar da misericórdia do Cristo. Se lá os velhos encarquilhados foram mortos, aqui os velhos encarquilhados também tiveram mais uma chance de repensar os seus feitos. Então, se nós estamos entre os velhos encarquilhados, dizendo pau d'água, vagabundo, sem vergonha, não trabalha, é pobre porque merece, você que falou mal de mim, você que caluniou, você que não merece o meu amor, você não é digno de ter o meu amor, você não presta. Deus não nos mata. Deus também nos dá a chance de jogarmos a nossa pedra e de repente voltar para casa, experimentando a misericórdia de Deus. Meus irmãos, é impressionante esse texto. E digo, cada dia dessa semana, Deus nos colocará na liturgia as razões para depois compreender esse Cristo esmagado, macerado, ferido, machucado. E aí nós vamos ter que lembrar por que Ele está aqui. Porque Ele é misericórdia, porque Ele não quis ser conivente com o Deus que eles acreditavam. Ele mostrou a verdadeira face do Pai. Quando Ele escreveu no chão, vários ficam se perguntando se por acaso não teria Ele escrito os pecados daqueles velhos encarquilhados. Não sei. Nenhum evangelista ousou dizer, mas o fato dele escrever no chão foi o tempo, o silêncio, a chance que eles tinham de repensar os seus próprios valores. Os que escreveu não sabemos no chão, mas que ele escreveu na consciência, isso sabemos. Naquela hora Ele conseguiu lançar um raio de luz naqueles velhos encarquilhados, e eles caíram em si e foram embora, jogaram as pedras. Por que não pedir: Senhor, me dê esse raio de luz, me dê essa unção, para que também a minha mente se abra, e eu não viva o dia todo com pedras no bolso e na língua. Oh, maledeta de uma língua! Que eu não viva nos pensamentos com uma pedra pronta para atacar, seja no marido, na esposa, nos filhos, nos pais, em quem trabalha comigo, em quem está do meu lado. Que eu não viva atacando pedras e querendo condenar.
mas que eu tenha consciência dos meus pecados. Mas Senhor, obrigado por me mostrar que se eu cair no pecado como a pecadora, o teu amor me faz levantar na sua redenção. A mulher fica de pé. A mulher fica de pé. Eu imagino que foi um silêncio tétrico, daquele silêncio que a gente foge e não deve. Eu gosto desse evangelho porque Jesus não falou nada. E erro quando tem um problema e vem aquele silêncio, tem uma conversa e vem um silêncio, a pessoa quer preencher o silêncio. Não, deixa o silêncio está curando, o silêncio está levando a tomar consciência, o silêncio é Deus agindo. Aquele momento tétrico, João nos conta, ela ficou de pé. Ela ficou de pé, Jesus agachado, escrevendo. E de repente, eu acho que isso demorou um tempo, hein? Que momento terrível. Será que vem a primeira pedra? A mulher ali, esperando o primeiro golpe, ou não. Jesus paciencioso. Diz que interrogavam, fizeram uma gritaria. Mas Jesus se levanta e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. João faz questão de dizer: olha a liberdade de Jesus, olha a serenidade, a maturidade do mestre. De novo inclinou-se. Momentos assim, versículo 8, já estava inclinado, levantou, inclinou de novo e continuou a escrever no chão. Olha os verbos. Aquele momento devia ser terrível. Repito, deve ter demorado, até que com vergonha, os mais velhos depois disso, jogar a pedra e sair. Jesus ficou sozinho, a mulher lá, no meio da praça, que era para ser de encontro com Deus, de pé. Jesus, olha o que João fala, se levanta, calmo. Será que Jesus não viu que eles foram embora? Não. A pergunta de Jesus agora é para a mulher. Mulher, cadê? Você acha que Jesus não, de rabo de olho, não viu que foram embora? Ninguém te condenou não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai embora. Mas de agora em diante não peques mais. Obrigado, Senhor. Porque muitas vezes não somos a Susana inocentes, somos pecadores. Mas mesmo no nosso pecado há salvação. Mesmo no pecado há redenção. É a linguagem do amor. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca nesta alma, Jesus, com teu poder. Cura do pecado, cura da aflição, cura da soberba, cura o coração. Cura a nossa vida, cura a família, cura a humanidade com o teu amor.